de vocês. Onde que está amarelo é para vocês fazerem a leitura, tá? Olha, tá aqui, ó. Atenção, prezado aluno ou aluna. Todo o texto destacado de amarelo deve ser apagado à medida que você desenvolver esse relatório de estágio. Siga todas as orientações e, em caso de dúvidas, entre em contato com a professora orientadora da prática de formação. Quem que é a professora orientadora? A Valéria, né, gente? Cidade, o estado, você tira essas palavras e coloca, né? A cidade, coloca o ano, né? Novamente, aí vem a outra, né? A segunda. O nome, pode permanecer isso aí tá, vocês já fizeram uma parecida, né, gente? Ó, relatório final de estágio curricular obrigatório do curso normal em nível médio, professor de educação infantil, apresentado à Escola Estadual do Veloso como requisito parcial e obrigatório para a finalização do estágio previsional. Professora orientadora, Valério. E DF são as siglas da Escola do Veloso. E supervisor do estágio, instituição concedente, na verdade, é o professor regente, quem que vai receber vocês, tá? Se quiser tirar supervisor e colocar professor, tranquilo. Os sumários são toda a documentação que vai estar composta nessa pasta. Vocês também já tiveram acesso a uma parecida com essa, né, gente? Então, ó, nós vamos seguindo aqui, elas vão aparecendo. Introdução. Preste atenção. Eu comecei a escrever para vocês. Lá já estava escrito que a parte amarela, essa tarja amarela, precisa ser retirada à medida que vocês vão escrevendo o texto de vocês. Então, a introdução. Este relatório tem o objetivo de investigar o cotidiano escolar da escola. Aí o nome da escola, né? Centro infantil, aí vocês, né? Depende do lugar que vocês estiverem. Através de sua estrutura física, seu entorno e de suas crianças. A prática de observação ou participação em regência, lembrando que o quê? O primeiro período, agora o segundo, ele tem que fazer observação e participação. São duas composições diferentes. E o terceiro está na parte de regência. Você já tem essas outras duas pastas, tá? Então, retira, se você está na regência, você vai tirar participação e observação. Primeiro tem que fazer duas, ela vai fazer primeiro a observação e depois a participação. Aí foi desenvolvida por um período de 22 dias. É um exemplo, porque os dias vai depender de quantas horas você ficar, né? Tem escola que são 4 horas e 20, né? E no total de 60 horas. Aí eu fiz uma suposição em uma turma de primeiro período, ou maternal, ou segundo período, ou berçário, né, gente? Aí dependendo da escola que vocês estiverem. Aí os objetivos. Aí vocês podem deixar do jeito que está. Se for observação, mantém aqui. Se for participação, já está aí. Se for a regência, também. Aí depois, olha, continua o texto. Você vai fazer uma breve descrição da escola, como foi a receptividade da instituição escolhida, entre outras informações. Deverá ter, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, uma página. Agora, sei da pergunta, né? Sei da pergunta que vocês né, estão aí querendo saber. Mas como as escolas estão fechadas, né, Valéria? E agora? Mas as escolas estão em funcionamento remoto. Então, muitas de vocês do terceiro período já tinham feito contato, já estavam dentro da escola. Então, esse é o momento de voltar a fazer o contato e de pedir se vocês podem fazer esse acompanhamento remoto. E lá, vocês já tinham ido à escola, já tinham visto o espaço, ou pode pedir fotografias, né, gente? Ninguém está falando para vocês irem lá, não, tá bom? Isso é uma adaptação, tá? Agora, ó, continuando, tem esse título, não retira o título, ele não está de amarelo, né? Então, mantém esse título, desenvolvimento. Seu texto deve iniciar explicando como foi o momento da recepção ao chegar na instituição concedente do estágio, ou iniciou os contatos por telefone, sua relação com o supervisor do estágio, diretor, professor, crianças e demais funcionários. Nós estamos com atividades remotas. Então, obviamente, vocês vão fazer esse contato como?
por telefone, pelo WhatsApp, né? Aí vocês, com certeza, vocês pegaram do início do contato, né? Aquela do início do ano. Então, voltar a fazer esse contato, tá? Por que permaneceu essa coisa aí de esses termos de recepção ao chegar? Porque isso vai permanecer quando o retorno, né? Essa é uma composição de uma pasta. No retorno presencial, ela serve, né? Lógico. Em outro parágrafo, também em forma de texto, tá, gente? Ó, em forma de texto, apresente como foi realizada a entrevista com o supervisor de estágio. Volta a falar, o que é esse supervisor? É o professor regente, tá? Ele fala que é porque ele vai também te avaliar. Lembra que nós temos dois tipos de avaliação que a gente fazia? O que eu dava nota para vocês, o que o professor regente também fazia uma avaliação de vocês. Então, essa nomenclatura está aí, mas ela pode ser retirada e colocar professor regente, sem nenhum problema. Da instituição concedente. Em linhas gerais, exponha como você percebeu a receptividade dele ao participar da atividade. As informações que obteve sobre o contexto escolar, sobre o projeto político-pedagógico da escola e como foi o processo de adaptação da escola ao período de isolamento social. Para finalizar, ressalte qual a sua percepção da atividade desenvolvida. Mencione ao final do parágrafo o número do anexo a que você refere, pois o formulário respondido deverá ser digitado e colocado ao final do relatório. Em seguida, descreva como foi o período de observação, volta a falar, ou é participação ou regência. Qual foi a forma de reorganização da escola para se adaptar ao novo contexto? Pode utilizar suas anotações dos diários de observação, os quais serão os próximos anexos do seu relatório. Né? Vai estar aí na frente essa documentação. Como se trata de uma experiência nova, apresente como percebeu a participação e adaptação dos alunos e da professora às metodologias adequadas pela escola no processo de ensino-aprendizagem, até então não utilizados para a sala de educação infantil. Presta atenção, ó. O planejamento será o próximo assunto descrito no relatório. Como foi para você esse momento? Descreva como sua observação e também o conhecimento construído no curso em nível médio professor de educação infantil te auxiliaram na construção dos planos de aula e nos registros de observação. Você teve dificuldades para realizar o planejamento? Quais? Como superou tais desafios? Agora vem um monte de dúvida, né? Planejamento para observação vai fazer? Não. Quem está fazendo de observação e participação vai simplesmente completar com o planejamento da professora, vai ter que ter acesso a ele, né? Agora, o terceiro período já sabe que vai ter que conversar com a professora e planejar, auxiliar, né? Como a gente já tinha começado no início do ano, se ele permitir, de que forma que ele faz o planejamento, né? Você não pode ultrapassar aquilo que ele, né? Aquela estrutura que ele já trabalha, não pode, né? Se achar no direito de fazer o seu e não consultar, né?